وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pontecast, podcast oficial do Ponte Verde. Nossa 51ª edição, são 51 do nosso podcast, uma boa ideia para você aí, para você dessa edição debater sobre a Copa da Ásia, né? Passar a régua. No podcast 50 a gente passou a régua na Copa Africana das Nações, agora é a hora da gente passar a régua na Copa da Ásia, falar tudo o que rolou, né? Campeões, quem se destacou, quem foi mal, troca de treinadores que já tivemos em algumas seleções, e é isso. Você é o nosso convidado para curtir esse podcast, para estar conosco mais uma vez. Antes de apresentar quem está aqui comigo, eu sou Gabriel Salaf. Eu convido você a seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde_, e também se inscreva aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver escutando, acompanhando esse podcast. Deixe seu like, sua avaliação, né? Deixe seu comentário, participe da interação se você está aqui no Spotify. E também temos nossa campanha de financiamento coletivo na Apoia-se, apoia.se/PonteVerde. Com R$10 por mês você pode nos ajudar, nos fortalecer aí nesse projeto, a crescer cada vez mais e mais, para chegar cada vez mais forte. Estamos aí nessa caminhada, uma Copa do Mundo de 2026. Ao meu lado, eu estou com um time aqui que participou e muito dessa cobertura de Copa da Ásia do Ponte Verde. Primeiro eu chamo ele, o cara, a voz do Minuto da Copa da Ásia, por 23 vezes ecoando no seu ouvido, Yuri Casari. Seja bem-vindo. Fizemos nossa live após a final. Hoje a gente pode dizer que está mais calmo, né, Yuri? No dia a gente estava um pouco exaltado após o jogo, mas agora de forma mais calma aí para passar essa régua, passar nossa avaliação final nesta competição. Boa noite, Salaf. Boa noite, já adiantando quem também está do nosso lado aí. Boa noite, Westem. Boa noite a todo mundo que estiver acompanhando, independente do horário aí que estiver ouvindo a gente. A gente já falou bastante, né, sobre a competição ali no minuto da final da Copa da Ásia, mais especificamente sobre a final, né? A gente trouxe muita informação, né, durante toda a competição, e agora é o momento da gente fazer um balanço, né, das principais equipes, do que a gente espera para o futuro, porque logo mais já tem eliminatórias de novo, já começa um novo momento, um novo ciclo aí, né, depois desse torneio continental. Pois é, mês que vem, já março, já tem eliminatórias para a Copa do Mundo na Ásia, e agora, como o Yuri já adiantou, trago aqui o Leandro Stein, que está aqui conosco mais uma vez. Stein, seja bem-vindo de novo, uma satisfação ter você aqui na cobertura da Copa da Ásia com a gente. E nesse encerramento aí, qual que é a sua avaliação final desta edição da Copa da Ásia? Agradeço mais uma vez o convite, e foi uma Copa da Ásia divertida, né? Achei que demorou um pouco para pegar no tranco em relação à fase de grupos, mas os mata-matas entregaram ótimos jogos. A gente falava até antes, né, no programa prévio, que não é uma competição tão afeita a surpresas. Dessa vez teve surpresas, e até, enfim, pela maneira como muitos dos favoritos não renderam, né, e acho que isso é interessante a gente ver, que a Copa da Ásia, geralmente a gente costuma comparar com a Copa Africana de Nações em relação aos campeões e tudo isso, né, e reafirma a maneira como times muito pesados da Ásia continuam na fila, né? Olhando para o tempo sem conquistar títulos da Coreia do Sul, da Arábia Saudita, do Irã, enfim, esses ficaram na fila, e o Catar se consolidou aí como um bicampeão, consolidou como uma força dentro da Copa da Ásia, algo importante dentro do projeto de futebol do Catar. Pois é, a gente já começa falando do Catar, né? Hoje a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, saiu a atualização do ranking da FIFA, o Catar ganhou 21 posições, né? Foi a segunda seleção que mais ganhou posições nessa atualização, pós-Copa da Ásia e pós-Copa Africana de Nações. Se eu não estou enganado, foi para 37º, e é importante, não só obviamente por subir no ranking da FIFA, mas isso que o Stein falou, essa consolidação do projeto do Catar. O Catar, né, vamos dizer assim, consoliza com uma grande seleção asiática, vamos dizer assim, se mantém entre as tops. Isso é importante porque a gente falou de eliminatória da Copa no Catar, a gente vai ter 3 grupos de 6, né, na terceira fase, e a gente podia, dependendo de onde o Catar caiu, o Catar podia cair para o terceiro pote,
né? Então, pensando nas 6 seleções, podia ter 3 seleções que disputaram a Copa do Mundo, disputando 2 vagas. Isso podia ser pesado. Então, o Qatar, vamos dizer assim, livra isso. Mas, Yuri, a gente até comentou algumas vezes, né, que um trunfo do Qatar foi o Tite Marques, né? Acho que a gente chegou com essa ótica, né, vamos dizer assim, de não saber como o Tite Marques ia se comportar, e ele se comportou muito bem, muito por conhecer todos os atletas. A gente falou um pouco disso na live, né, após o jogo, né, o cara que estava no time local, no Al-Wahda, conhece todo mundo, porque todo mundo joga na Liga do Qatar, então foi uma combinação perfeita, juntando um Akram Afif, que fez uma Copa da Ásia espetacular, né? Ele fez 3 gols de pênalti na final, fez muito mais com sangue no olho. Acho que é uma seleção que dá para indicar de olho nesse próximo ciclo, justamente por foi a expulsão do Hussein, né? Podia tomar a virada sem ter expulsão? Podia, claro, futebol, mas, né, a gente vê que isso interferiu muito. Acho que isso interfere muito no mental e no psicológico dos jogadores daqui para frente. Agora a gente vai falar de quem já anunciou troca nos comandos técnicos. Ao contrário da África, que a gente viu 5 trocas de treinadores, né? Até inclusive durante a competição. Na Ásia a gente não viu tanto isso, né? Eu estava esperando que a China fosse fazer alguma coisa, a China não fez alguma coisa, pelo menos até agora. Quem tomou a primeira atitude foi Oman, que demitiu o Blanco Ivkovic logo após a eliminação, um empate contra o Paquistão, e trouxe um nome que me surpreendeu bastante, que foi Jaroslav Silhavi, que é o treinador que comandou a Tchequia na última Euro, né? Estava 5 anos na seleção da Tchequia, chegou até as quartas finais da Euro e agora assume a seleção de Oman. E hoje a gente teve a notícia que o Juan Antonio Pizzi não é mais treinador do Bahrein. Houve como foi escrito pela federação, uma rescisão amigável entre as duas partes, e o Bahrein agora também está em procura de um treinador. Está aí, como que você viu esses movimentos, a saída do Pizzi, do Bahrein, essa chegada do Silhavi, que eu não esperava, em Oman, né, talvez uma manobra da Federação de Oman, tentando algo maior. Como que você viu esses 2 movimentos aí dessas 2 federações do Oriente Médio? Sobre a queda do Pizzi, não surpreende, né? Assim, considerando que o Pizzi tantas vezes vai mais por nome do que necessariamente pelos trabalhos feitos, né? Então, não surpreende. Até acho que o Bahrein foi uma seleção que teve uma fase de grupos positiva, ainda que a gente tenha falado aqui, meio que caiu no colo a primeira colocação do grupo, né? Pela maneira como a Jordânia negligenciou o último jogo da fase de grupos, tinha feito sua parte contra a Malásia, mas também não tinha mostrado tanta coisa e caiu contra o Japão. Então não foi uma seleção que mostrou nada tão assim dentro de campo em relação a recurso de jogo, em relação ao que poderia jogar no torneio. Não foi uma seleção que chamou atenção, né? A primeira colocação foi culposa, como a gente falou, e enfim, outros técnicos fizeram trabalhos muito mais relevantes, muito mais completos do que o Pizzi. Não surpreende nada. E sobre o Silhavi, assim, é um treinador que eu gostei bastante dele, do trabalho dele na República Tcheca, o início do trabalho, né, pensando que foi a campanha do time na Euro de 2020, a maneira como a equipe foi competitiva no elenco da República Tcheca, que conta muito com jogadores locais, né, assim, tem suas estrelas, principalmente na Premier League, mas não é uma seleção tão forte, comparando o elenco com vizinhos do leste europeu, e mesmo comparando com o passado da República Tcheca, né? E, enfim, a campanha em outras Eurocopas, muita gente lembra de 96 e 2004, os elencos eram 1000 vezes superiores. Dessa vez foi uma campanha digna com o elenco que era limitado. Ele não conseguiu manter esse rendimento durante os últimos anos, né? E até existiu uma discussão sobre maneira como ele se relacionava com os jogadores, enfim, tudo isso. A demissão dele foi compreensível, mas chega para o Oman, acho que reitera um pouco, né, essa certa tradição de treinadores do leste europeu ali, principalmente no Oriente Médio. Existe uma relação em comum ali, muitos treinadores possuem sua história por ali. Acho que é uma aposta interessante para o Oman, que tinha expectativas nessa Copa da Ásia, pensando no que tinha sido a campanha nas eliminatórias passadas, mas que na competição
teve uma queda precoce, né? Não conseguiu passar entre os melhores terceiros colocados, ficou pelo caminho num grupo que não era forte, então ficou bem abaixo do rendimento, né? Pensando que, enfim, se esperava que pudesse fazer alguma coisa, sobretudo no jogo contra a Tailândia ali, que seria o confronto direto. É uma aposta, acredito que válida, assim, pensando no que foi o trabalho dele como treinador e no que Oman pode fazer mais por aquilo que a gente viu nas eliminatórias passadas. O Yuri, o Stein falou que não é uma surpresa o Pizzi, eu acho que foi uma surpresa só a demora, né? Porque passou uns dias aí da eliminação do Bahrein contra o Japão, eu acho que mais me chamou a atenção, né? E passou um tempinho aí para o Bahrein anunciar, a gente está aí na expectativa de se o Klinsmann vai ficar ou não, mas então 2. Eu acho que pelo jeito, a forma que a gente até conversou hoje à tarde, essa gravação, eu acho que você esperava mais. Queria que você avaliasse as 2 movimentações e aonde você esperava que poderia ter uma troca de treinadores fora a Coreia do Sul, obviamente, que você já citou anteriormente. Eu acho que o Oman já vinha num processo de aquele time água de salsicha, né? Um time que não consegue nem vencer muito, nem perder muito, fica naquele perde e ganha o ano todo. Acho que pesou muito para o Ivankovic a derrota nas eliminatórias do Kyrgyzstão. Então isso já colocou uma pressão nele para a Copa da Ásia, que daí enfrentou novamente o Kyrgyzstão. E estava num grupo acessível, né? A Arábia Saudita numa fase não tão boa, uma seleção do Sudeste Asiático, que em tese geralmente é mais frágil que as demais, e uma seleção da Ásia Central que, né, é mais frágil no geral. Então era uma obrigação aí de pelo menos, né, avançar de fase, ainda mais que passavam 3. E o jogo contra o Kyrgyzstão foi muito decepcionante também, né? Pela forma que foi. Dava para o Oman ter passado o carro e foi aceitando o resultado negativo ali, que ia eliminando. Eu acho que talvez essa postura toda da equipe tenha pesado para essa queda do Ivankovic. Também acho que é uma boa aposta da federação para o futuro. E agora ver como é que vai ser a sequência das eliminatórias. Sobre o Pizzi, até a gente comentou internamente hoje sobre a reação, né, dos torcedores nas redes sociais. Normalmente, né, qualquer time que demite técnico, todo mundo comemora, né, que é da torcida. Mas eu achei bem curioso que realmente a maioria dos comentários era, né, favorável à demissão do Pizzi. E a gente esperava um pouco mais do Bahrein, né? Tanto em termos de desempenho, assim. Fez um jogo ruim, na minha opinião, contra a Malásia, né? Foi meio que na força ali. Levou sorte de ter uma falha também defensiva, né, da seleção da Malásia. E agora ver quem que eles vão colocar no lugar. Sobre outras seleções que poderiam ter demitido o treinador, você já comentou antes, né? A China. A China não mostrou nada, absolutamente nada. E ele é um treinador que já está há algum tempo, né, na Federação Chinesa, né? Trabalhou nas categorias de base, veio subindo, né, as diferentes categorias. Até a gente citou isso, né, do número pequeno de jogadores mais jovens na seleção da China, sendo que ele é um cara que ajudou ali a formar esses jogadores, mesmo assim não confiou, algo que eu achava estranho. Mas pelo visto ele vai seguir aí, né, pelo que a gente viu nas notícias. Mas é isso. Ele que o Yuri fala é o Alexander Yankovic, né, que a gente não esqueceu de apresentar anteriormente, mas esse aí, essa questão da China, que eu achava que ia ser uma questão muito óbvia, até porque se a gente for ver que a Tailândia demitiu o Mano Pouco justamente por conta disso, né, por conta de uma derrota da Tailândia para a China nas eliminatórias, a gente vê como a situação da China não está tão prestigiada assim. E agora chegou a hora que vocês estão esperando, eu espero, que é a hora das nossas seleções do campeonato. Eu acho que, diferente da nossa gloriosa FC, ninguém teve a audácia de deixar o Altamari de fora da seleção, eu espero, né? Um abraço, inclusive, para quem conseguiu fazer essa proeza. Eu começo pelo Yuri Casari. Yuri, diga a nós quem são os seus 11 jogadores de pleito para a lista dos agraciados do Ponte Verde.
Bom, como eu comentei com vocês antes de começar o programa, eu optei pelo 3-4-3, até porque foi o sistema com 3 zagueiros foi um queridinho aí dos treinadores nesse torneio, e até pela facilidade também, né, de escolher ali os defensores. De goleiro, eu vou com o Barchan. Até falei para vocês também que decidi de última hora ali, estava pendendo para o Yatimov, mas o Barchan foi muito decisivo, né, para o Qatar. A gente falou de toda a solidez defensiva do Qatar, mas quando a barreira, quando o muro não funcionava, estava lá o Barchan para salvar. E algo que eu destaquei, né, nos programas anteriores é a questão da juventude do Barchan, né? Tem 24 anos, então é um goleiro que a gente imagina que vai ter muitos anos aí para frente como titular da seleção do Qatar. Na linha de 3, então, defensivas ali, Lucas Mendes, não tem como colocar outro zagueiro aí nesse sistema. O Harry Salter, que é um monstro, né, da Austrália, e completando aí talvez até uma surpresa nessa seleção, né, o Al-Batati da Palestina. Acho que foi um dos jogadores que mais se destacaram defensivamente. Foi bem nos 4 jogos, né? Inclusive eu comentei anteriormente ali que ele conseguiu até um contrato no futebol da Jordânia. Então essa seria a minha defensiva. No meio de campo eu dei uma roubadinha aí, eu vou explicar para vocês, né? O meu volante seria o Marbaev, do Tajiquistão, né? No clube ele joga mais ofensivo, mas na seleção ele acabou contribuindo muito defensivamente, inclusive foi um dos líderes das estatísticas defensivas de roubadas de bola e tal. Então acho que ele é um jogador que merece estar aí, do Tajiquistão, né? Completando o meio, meu meio acabou ficando mais pendente para a direita ali, né? O Jahanbakhsh, do Irã, o Lee Kang-in, da Coreia do Sul, e o Altamari, da Jordânia. E aí que eu falo que eu dei uma roubadinha, porque eu puxei o Altamari para o meio para poder colocar o Al-Naimati no ataque, né? Eu acho que seria muito injusto a gente não colocar o Al-Naimati nessa seleção. Então o meu trio de ataque aí tem Al-Naimati, Hussein, do Iraque, e o Afif, do Qatar, claro, para mim o grande destaque individual do campeonato. Meu técnico é o Tintin Marques, e também puxei aqui umas revelações, né? Na verdade eu fiquei em dúvida, não decidi ninguém, mas eu acho que os 3 aí que a gente poderia colocar como revelação: o Marcelino Ferdinand, da Indonésia, o Fazulaev, né, da seleção do Uzbequistão, e o Sultan Adil, né, da seleção dos Emirados Árabes. Se a gente pode destacar algo de bom, essa promoção do Adil aí, de apenas 19 anos, como titular da seleção dos Emirados Árabes. Perfeito. E Eliane Stein, diga aí quais foram os seus eleitos, como que foi essa avaliação para chegar nos seus números. Bom, só uma coisa que não coloquei ele na minha seleção, mas o Barchan acho que é outro nome que vale a gente destacar como um acréscimo do Qatar nesse ciclo mais recente, né? Ele não era o titular na Copa do Mundo de 2022 e, enfim, mostrou qualidade, né, nessa Copa da Ásia, foi decisivo em disputas por pênaltis, foi decisivo com bola rolando também, né, principalmente o jogo contra o Irã. Então é alguém que cresceu nessa seleção do Qatar, embora meu goleiro tenha sido o Jô, da Coreia do Sul, que não era titular no início do torneio. Ele já tinha feito uma Copa do Mundo de 2018 muito boa, e nesses mata-matas foi decisivo, né? Foi decisivo contra a Arábia Saudita, foi decisivo contra a Austrália e foi decisivo para evitar uma derrota pior contra a Jordânia. Então, nessa seleção da Coreia do Sul, que dependeu tanto das individualidades, eu coloquei ele. Minha seleção montei num 4-3-3. Na lateral direita eu botei o Essam Haddad, que fez uma competição muito boa pela Jordânia, capitão da Jordânia, dos principais jogadores. No miolo de zaga, Lucas Mendes, do Qatar, obrigatório, e aí ao seu lado coloquei o Harry Salter, também da Austrália, porque, enfim, é um cara muito influente no jogo da Austrália de diferentes formas, em diversas fases. E na lateral esquerda, acho que a lateral esquerda foi a posição mais carente dessa Copa da Ásia de nomes. Até a lateral direita, acho que tem algumas boas opções, mas na esquerda faltou gente para aparecer um pouco mais.
eu coloquei o Haysaf do Irã, capitão do Irã, jogador importante, experiente, mas sem tanta convicção assim, mais por necessidade de botar alguém do lado esquerdo. No meio também acabei dando uma roubadinha, porque 2 jogadores que podem jogar de volantes geralmente jogam mais soltos, mais adiantados. Também concordo com o Yuri em relação ao Marbaev do Tadiquistão, que fez uma grande competição, e botei também o Godos do Irã, que eu gostei bastante assim na construção de jogo, de ser um volante um pouco mais solto, chegou a fazer partida um pouquinho mais avançado na armação, gostei dele, e o Lee Kang-in, que, enfim, para mim é obrigatório dessa seleção da Coreia do Sul também, porque individualmente ele foi brilhante, né? Até mais do que o Son, que teve um jogo muito emblemático nas quartas de final, mas o Lee Kang-in foi mais constante ao longo do torneio. E aí meu trio de frente, Altamari obrigatório, por mais que a FC discorde disso. Aymen Hussein também acho que precisa estar na competição, né? Assim, na seleção do campeonato, por aquilo que fez durante a fase de grupos, pelo que foi a vitória do Iraque sobre o Japão, e mesmo pela atuação que ele teve nas oitavas de final até ser expulso contra a Jordânia. E Akram Afifi, craque do campeonato, também tem que entrar nessa seleção. E aí, de treinador, eu acho que Jürgen Klinsmann é Não, brincadeira. Não. Acho que treinador eu colocaria o Hosseini Amouta por, enfim, transformar essa seleção da Jordânia, né? Transformar as perspectivas da Jordânia e conseguir construir esse time coletivamente muito bom, mas também com qualidade técnica, que soube aproveitar suas individualidades. Perfeito. Eu vou agora, para dizer que ninguém falar que eu fujo, né? Vou também fazer a minha seleção aqui. No gol eu vou de Barchan, eu pensei muito com relação ao jogo contra o Uzbequistão. Eu juro que eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas não teve jeito. Na lateral direita, eu confesso que eu dei uma roubadinha, porque não jogou exatamente como lateral, né? Porque o Uzbequistão jogava no esquema de 3-5-2, mas eu botei o Turmunboev, que para mim foi um jogador que apareceu muito bem, tinha muita presença no ataque, né? Um cara que teve boas atuações, eu acho que ele foi um grande jogador dessa seleção. Na zaga, foi igual a vocês, com o Lucas Mendes Soltar, foram 2 jogadores assim, excepcionais, né? Se a gente falou muitas vezes que a Austrália não passou sufoco em suas partidas de defesa, muito se deve a ele. Na lateral esquerda, botei o Seu, que é um lateral da Coreia do Sul, que parecia muito bem durante jogos. Acho que, junto com o Lee Kang-in, é outro jogador que dá para destacar dessa seleção coreana. Na volância, eu coloquei o Shukrov, que por mais que também apareça mais ataque, ele tem uma movimentação muito importante ali naquele setor ali de jogo, na setor ali atrás do meio de campo, nessa segunda linha, se a gente poder falar, assim, uma primeira linha foi a área, segunda linha ali nessa frente, ele apareceu muito bem. Aí eu dei a mesma roubadinha do Yuri, eu botei o Lee Kang-in e o Altamari, também jogando um pouco o jogo para a direita, para conseguir colocar o Al-Naimati na seleção, junto com o Afifi e o Hussein. Então, acho que a gente foi pelos caminhos aqui, né? Eu queria muito entender qual foi a lógica lá na AFC de colocar o Arraidos em vez do Altamari, cara. Isso é uma coisa que eu não consegui. Eu olhei aquilo e falei, cara, o Arraidos, o Arraidos estava no banco no Qatar nos últimos jogos, né? Então foi uma coisa que eu fiquei... E o Goodwin também, né? Assim, ele fez bons jogos nos mata-matas, mas ele não foi nem titular em todas as partidas da Austrália, assim, não era titular absoluto. Assim, se fosse o Jackson Irvine da Austrália, faria mais sentido para mim do que o Goodwin, mas enfim, não deu para entender muito essa seleção, não. Queremos o voto impresso já dessa seleção da FC da Copa da Ásia, então fica aí. Deixa aqui nos comentários também a sua seleção da Copa da Ásia, você concorda com a gente, concorda com a FC, concorda com qualquer outra pessoa aí. Eu vi também algumas seleções bem malucas enquanto eu estava pesquisando, que me deixaram um tanto quanto assustado. Tá certo, pessoal? Com isso, a gente encerra a nossa cobertura de Copa da Ásia. Foram 7 podcasts, não estou enganado com isso aqui, uma live, 23 podcasts diários, a gente aqui todo dia batalhando para trazer a melhor informação. Se somar com a Copa da África, que foi junto, aí vocês façam as contas de quantos podcasts foram, mas também foi a mesma proporção de trabalho. A gente está muito feliz
de fazer essa cobertura. A gente espera poder voltar mais vezes em outras competições, né? Esse ano a gente tem ainda 3 competições continentais no meio do ano, como Eurocopa, Copa América, Copa da Oceania. A gente espera também poder fazer um trabalho parecido, além de, claro, todo o ciclo de eliminatórias, que é o grande foco do Ponte Verde. Convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde _. Se puder nos apoiar, apoia.se/Ponte Verde. Com R$10 por mês você ajuda a gente. Yuri Casari, muito obrigado pela sua parceria. Você que comandou a nave louca do Minuto da Copa da Ásia por 23 edições. Uma satisfação ter você trabalhando conosco. E mês que vem já volta, porque tem eliminatórias na área, se não aparecer algumas surpresinhas antes. Valeu, Saf, valeu, Sten, valeu a todo mundo que acompanha a gente. Foi um mês bastante intenso de trabalho, né? Mas foi muito divertido também acompanhar aí a Copa da Ásia de uma forma que talvez eu mesmo nunca tenha acompanhado com tanto afinco, né? Para poder trazer a informação mais precisa para todo mundo. É isso aí. Pô, brigadão, Leandro Stein. Eu já falei isso várias vezes. É uma satisfação ter um cara que a gente acompanha há um tempo, né? E poder estar aqui, né? Um cara que tem tanto renome nesse mundo de futebol, em conteúdo independente aqui no Brasil, e você ter juntado conosco aí nesse time, fazer esse trio aí em vários podcasts. Muito obrigado pela parceria. Sucesso lá no meio campo. Eu que agradeço, discordo sobre renome, não concordo sobre isso, não tenho não, mas estou sempre à disposição. Quando vocês precisarem, poderemos repetir a parceria, e convido os ouvintes também para escutarem o Meio Campo, nosso podcast 2 vezes na semana, falando aí mais de futebol internacional, alguma coisa de futebol nacional também. Cobrimos Copa da Ásia e Copa Africana das Nações, não com tanta profundidade quanto aqui no Ponte Verde, mas confira lá que teremos muita Champions, por exemplo, essa semana, Liga Europa, Conference. Fiquem com a gente também. Valeu, gente. Até mais. Isso aí. Quem quiser conferir lá, é a mesma qualidade do que o Quaresma fazia antes, só que agora com mais independente, digamos assim, ou mais na meio. Então, agradeço a todos que estiveram com a gente na cobertura. A gente volta. Como disse, talvez tenhamos surpresas aí nos próximos dias, e com certeza em março estaremos aqui, porque tem data FIFA. Você sabe, data FIFA a gente faz aquela loucura para cobrir tudo aqui no continente, tá certo? Ponte Verde, os caminhos da Copa da Ásia e da Copa do Mundo passam por aqui. Até o próximo! وهوبا الله 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 يا بلادنا الله fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo a você a mais uma edição do Pontecast, podcast oficial do Ponte Verde. Nossa 51ª edição, são 51 do nosso podcast, uma boa ideia para você aí, para você, a gente dessa edição debater sobre a Copa da Ásia, né? Passar a régua. No podcast 50 a gente passou a régua na Copa Africana das Nações, agora é a hora da gente passar a régua na Copa da Ásia, falar tudo o que rolou, né? Campeões, quem se destacou, quem foi mal, troca de treinadores que já tivemos em algumas seleções, e é isso. Você é o nosso convidado para curtir esse podcast, para estar conosco mais uma vez. Antes de apresentar quem está aqui comigo, eu sou Gabriel Salaf. Eu convido você a seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde_. E também se inscreva aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver escutando, acompanhando esse podcast. Deixe seu like, sua avaliação, né? Deixe seu comentário, participe da interação se você está aqui no Spotify. E também temos nossa campanha de financiamento coletivo na Apoia-se, apoia.se/PonteVerde. Com R$10 por mês você pode nos ajudar, nos fortalecer aí nesse projeto, a crescer cada vez mais e mais
para chegar cada vez mais forte. Estamos aí nessa caminhada, uma Copa do Mundo de 2026. Ao meu lado, eu estou com um time aqui que participou e muito dessa cobertura de Copa da Ásia do Ponte Verde. Primeiro eu chamo ele, o cara, a voz do Minuto da Copa da Ásia, por 23 vezes ecoando no seu ouvido, Yuri Casari. Seja bem-vindo. Fizemos nossa live após a final. Hoje a gente pode dizer que está mais calmo, né, Yuri? Naquele dia a gente estava um pouco exaltado após o jogo, mas agora de forma mais calma aí para passar essa régua, passar nossa avaliação final nesta competição. Boa noite, Saf. Boa noite, já adiantando quem também está do nosso lado aí. Boa noite, Westem. Boa noite a todo mundo que estiver acompanhando, independente do horário aí que estiver ouvindo a gente. A gente já falou bastante, né, sobre a competição, ali no minuto da final da Copa da Ásia, mais especificamente sobre a final, né? A gente trouxe muita informação, né, durante toda a competição, e agora é o momento da gente fazer um balanço, né, das principais equipes, do que a gente espera para o futuro, porque logo mais já tem eliminatórias de novo, já começa um novo momento, um novo ciclo aí, né, depois desse torneio continental. Pois é, mês que vem, já março, já tem eliminatórias para a Copa do Mundo na Ásia, e agora, como o Yuri já adiantou, trago aqui o Leandro Stein, que está aqui conosco mais uma vez. Stein, seja bem-vindo de novo, uma satisfação ter você aqui na cobertura da Copa da Ásia com a gente, e nesse encerramento aí, qual que é a sua avaliação final desta edição da Copa da Ásia? Agradeço mais uma vez o convite, e foi uma Copa da Ásia divertida, né? Achei que demorou um pouco para pegar no tranco em relação à fase de grupos, mas os mata-matas entregaram ótimos jogos. A gente falava até antes, né, no programa prévio, que não é uma competição tão afeita a surpresas. Dessa vez teve surpresas, e até, enfim, pela maneira como muitos dos favoritos não renderam, né, e acho que isso é interessante a gente ver, que a Copa da Ásia, geralmente a gente costuma comparar com a Copa Africana de Nações em relação aos campeões e tudo isso, né, e reafirma a maneira como times muito pesados da Ásia continuam na fila, né? Olhando para o tempo sem conquistar títulos da Coreia do Sul, da Arábia Saudita, do Irã, enfim, esses ficaram na fila, e o Catar se consolidou aí como um bicampeão, consolidou como uma força dentro da Copa da Ásia, algo importante dentro do projeto de futebol do Catar. Pois é, a gente já começa falando do Catar, né? Hoje a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, saiu a atualização do ranking da FIFA, o Catar ganhou 21 posições, né? Foi a segunda seleção que mais ganhou posições nessa atualização, pós-Copa da Ásia e pós-Copa Africana de Nações. Se eu não estou enganado, foi para 37º, e é importante, não só obviamente por subir no ranking da FIFA, mas isso que o Stein falou, essa consolidação do projeto do Catar. O Catar, né, vamos dizer assim, consolida com uma grande seleção asiática, vamos dizer assim, se mantém entre as tops. Isso é importante porque a gente falou de eliminatória da Copa no Catar, a gente vai ter 3 grupos de 6, né, na terceira fase, e a gente podia, dependendo de onde o Catar caiu, o Catar podia cair para o terceiro pote, né? Então, pensando nas 6 seleções, podia ter 3 seleções que disputaram a Copa do Mundo, disputando 2 vagas, isso podia ser pesado. Então, o Catar, vamos dizer assim, livra isso. Mas, Yuri, a gente até comentou algumas vezes, né, que um trunfo do Catar foi o Titi Marques, né? Acho que a gente chegou com essa ótica, né, vamos dizer assim, de não saber como o Titi Marques ia se comportar, e ele se comportou muito bem, muito por conhecer todos os atletas. A gente falou um pouco disso na live, né, após o jogo, né, o cara que estava no time local, no Al-Wahda, conhece todo mundo, porque todo mundo joga na Liga do Catar, então foi uma combinação perfeita, juntando um Akram Afif, que fez uma Copa da Ásia espetacular, né? Ele fez 3 gols de pênalti na final, fez muito mais com sangue no olho. Eu acho que é uma seleção que dá para indicar de olho nesse próximo ciclo, justamente porque foi a expulsão do Hussein, né? Podia tomar a virada sem ter expulsão? Podia, claro, futebol, mas, né, a gente vê que isso interferiu muito. Eu acho que isso interfere muito no mental e no psicológico dos jogadores daqui para frente. Agora a gente vai falar de quem já anunciou troca nos comandos técnicos. Ao contrário da África, que a gente viu 5 trocas de treinadores, né? Até inclusive durante a competição. Na Ásia a gente não viu tanto isso, né? Eu estava esperando que a China fosse fazer alguma coisa, a China não fez alguma coisa, pelo menos até agora. Quem tomou a primeira atitude foi Oman, que demitiu o Blanco Ivkovic logo após a eliminação no empate contra o Paquistão, e trouxe um nome que me surpreendeu bastante, que foi Jaroslav Silhavi, que é o treinador que comandou a Tchequia na última Euro, né? Estava 5 anos na seleção da Tchequia, chegou até as partes finais da Euro e agora assume a seleção de Oman. E hoje a gente teve a notícia que o Juan Antônio Pizzi não é mais treinador do Bahrein. Houve uma
como foi escrito pela federação, uma rescisão amigável entre as duas partes, e o Bahrein agora também está à procura de um treinador. Stein, como que você viu esses movimentos, a saída do Pizzi, do Bahrein, essa chegada do Silhavi, que eu não esperava, em Oman, né, talvez uma manobra da Federação de Oman, tentando algo maior, como que você viu esses dois movimentos aí dessas duas federações do Oriente Médio? Sobre a queda do Pizzi, não surpreende, né? Assim, considerando que o Pizzi tantas vezes vai mais por nome do que necessariamente pelos trabalhos feitos, né? Então, não surpreende. Até acho que o Bahrein foi uma seleção que teve uma fase de grupos positiva, ainda que a gente tenha falado aqui, meio que caiu no colo a primeira colocação do grupo, né? Pela maneira como a Jordânia negligenciou o último jogo da fase de grupos, tinha feito sua parte contra a Malásia, mas também não tinha mostrado tanta coisa e caiu contra o Japão, então não foi uma seleção que mostrou nada tão assim dentro de campo em relação a recurso de jogo, em relação ao que poderia jogar no torneio. Não foi uma seleção que chamou atenção, né? A primeira colocação foi culposa, como a gente falou, e enfim, outros técnicos fizeram trabalhos muito mais relevantes, muito mais completos do que o Pizzi. Não surpreende nada. E sobre o Silhavi, assim, é um treinador que eu gostei bastante dele, do trabalho dele na República Tcheca, o início do trabalho, né? Pensando que foi a campanha do time na Euro de 2020, a maneira como a equipe foi competitiva no elenco da República Tcheca, que conta muito com jogadores locais, né? Assim, tem suas estrelas, principalmente na Premier League, mas não é uma seleção tão forte comparando o elenco com vizinhos do leste europeu, e mesmo comparando com o passado da República Tcheca, né? E, enfim, a campanha em outras Eurocopas, muita gente lembra de 96 e 2004, os elencos eram 1000 vezes superiores. Dessa vez foi uma campanha digna com o elenco que era limitado. Ele não conseguiu manter esse rendimento durante os últimos anos, né? E até existiu uma discussão sobre maneira como ele se relacionava com os jogadores, enfim, tudo isso. A demissão dele foi compreensível, mas chega para o Oman, acho que reitera um pouco, né, essa certa tradição de treinadores do leste europeu ali, principalmente no Oriente Médio. Existe uma relação em comum ali, muitos treinadores possuem sua história por ali. Acho que é uma aposta interessante para o Oman, que tinha expectativas nessa Copa da Ásia, pensando no que tinha sido a campanha nas eliminatórias passadas, mas que na competição teve uma queda precoce, né? Não conseguiu passar entre os melhores terceiros colocados, ficou pelo caminho num grupo que não era forte, então ficou bem abaixo do rendimento, né? Pensando que, enfim, se esperava que pudesse fazer alguma coisa, sobretudo no jogo contra a Tailândia ali, que seria o confronto direto. É uma aposta, acredito que válida, sim, pensando no que foi o trabalho dele como treinador e no que o Oman pode fazer mais por aquilo que a gente viu nas eliminatórias passadas. O Yuri, o Stein falou que não é uma surpresa o Pizzi. Eu acho que foi uma surpresa só a demora, né? Porque passou uns dias aí desde a eliminação do Bahrein contra o Japão. Isso que eu acho que mais me chamou a atenção, né? E passou um tempinho aí para o Bahrein anunciar. A gente está aí na expectativa de se o Klinsmann vai ficar ou não, mas então duas. Eu acho que, pelo jeito, a forma que a gente até conversou hoje à tarde, essa gravação, eu acho que você esperava mais. Queria que você avaliasse as duas movimentações e aonde você esperava que poderia ter uma troca de treinadores, fora a Coreia do Sul, obviamente, que você já citou anteriormente. Eu acho que o Oman já vinha num processo de aquele time água de salsicha, né? Um time que não consegue nem vencer muito, nem perder muito, fica naquele perde e ganha o ano todo. Acho que pesou muito para o Ivankovic a derrota nas eliminatórias do Kirguistão. Então isso já colocou uma pressão nele para a Copa da Ásia, que daí enfrentou novamente o Kirguistão. E estava num grupo acessível, né? A Arábia Saudita numa fase não tão boa,
uma seleção do Sudeste Asiático, que em tese geralmente é mais frágil que as demais, e uma seleção da Ásia Central que, né, é mais frágil no geral. Então era uma obrigação aí de pelo menos, né, avançar de fase, ainda mais que passavam 3. E o jogo contra o Quirguistão foi muito decepcionante também, né? Pela forma que foi. Dava para o Oman ter passado o carro e foi aceitando o resultado negativo ali, que ia eliminando. Eu acho que talvez essa postura toda da equipe tenha pesado para essa queda do Ivankovic. Também acho que é uma boa aposta da federação para o futuro. E agora ver como é que vai ser a sequência das eliminatórias. Sobre o Pizzi, até a gente comentou internamente hoje sobre a reação, né, dos torcedores nas redes sociais. Normalmente, né, qualquer time que demite técnico, todo mundo comemora, né, que é da torcida. Mas eu achei bem curioso que realmente a maioria dos comentários era, né, favorável à demissão do Pizzi. E a gente esperava um pouco mais do Bahrein, né? Tanto em termos de desempenho, assim. Fez um jogo ruim, na minha opinião, contra a Malásia, né? Foi meio que na força ali. Levou sorte de ter uma falha também defensiva, né, da seleção da Malásia. E agora ver quem que eles vão colocar no lugar. Sobre outras seleções que poderiam ter demitido o treinador, você já comentou antes, né? A China. A China não mostrou nada, absolutamente nada. E ele é um treinador que já está há algum tempo, né, na Federação Chinesa, né? Trabalhou nas categorias de base, veio subindo, né, as diferentes categorias. Até a gente citou isso, né, do número pequeno de jogadores mais jovens na seleção da China, sendo que ele é um cara que ajudou ali a formar esses jogadores, mesmo assim não confiou, algo que eu achava estranho. Mas pelo visto ele vai seguir aí, né, pelo que a gente viu nas notícias. Mas é isso. Ele que o Yuri fala é o Alexander Yankovic, né, que a gente não esqueceu de apresentar anteriormente, mas esse aí, essa questão da China, que eu achava que ia ser uma questão muito óbvia, até porque se a gente for ver que a Tailândia demitiu o Mano Pouco justamente por conta disso, né, por conta de uma derrota da Tailândia para a China nas eliminatórias, a gente vê como a situação da China não está tão prestigiada assim. E agora chegou a hora que vocês estão esperando, eu espero, que é a hora das nossas seleções do campeonato. Eu acho que, diferente da nossa gloriosa FC, ninguém teve a audácia de deixar o Altamari de fora da seleção, eu espero, né? Um abraço, inclusive, para quem conseguiu fazer essa proeza. Eu começo pelo Yuri Casari. Yuri, diga a nós quem são os seus 11 jogadores de pleito para a lista dos agraciados do Ponte Verde. Bom, como eu comentei com vocês antes de começar o programa, eu optei pelo 3-4-3, até porque foi o sistema com 3 zagueiros foi um queridinho aí dos treinadores nesse torneio, e até pela facilidade também, né, de escolher ali os defensores. De goleiro, eu vou com o Barchan. Até falei para vocês também que decidi de última hora ali, estava pendendo para o Yatimov, mas o Barchan foi muito decisivo, né, para o Qatar. A gente falou de toda a solidez defensiva do Qatar, mas quando a barreira, quando o muro não funcionava, estava lá o Barchan para salvar. E algo que eu destaquei, né, nos programas anteriores é a questão da juventude do Barchan, né? Tem 24 anos, então é um goleiro que a gente imagina que vai ter muitos anos aí para frente como titular da seleção do Qatar. Na linha de 3, então, defensivas ali, Lucas Mendes, não tem como colocar outro zagueiro aí nesse sistema. O Harry Salter, que é um monstro, né, da Austrália, e completando aí talvez até uma surpresa nessa seleção, né, o Al-Batati da Palestina. Acho que foi um dos jogadores que mais se destacaram defensivamente. Foi bem nos 4 jogos, né? Inclusive eu comentei anteriormente ali que ele conseguiu até um contrato no futebol da Jordânia. Então essa seria a minha defensiva. No meio de campo eu dei uma roubadinha aí, eu vou explicar para vocês, né? O meu volante seria o Marbaev, do Tajiquistão, né? No clube ele joga mais ofensivo, mas na seleção ele acabou contribuindo muito defensivamente. Inclusive foi um dos líderes das estatísticas
defensivas, de roubadas de bola e tal. Então, acho que ele é um jogador que merece estar aí, do Tajiquistão, né? Completando o meio. Meu meio acabou ficando mais pendente para a direita ali, né? O Jahanbakhsh, do Irã, o Lee Kang-in, da Coreia do Sul, e o Altamari, da Jordânia. E aí que eu falo que eu dei uma roubadinha, porque eu puxei o Altamari para o meio para poder colocar o Al-Naimati no ataque. Né? Eu acho que seria muito injusto a gente não colocar o Al-Naimati nessa seleção. Então, o meu trio de ataque aí tem Al-Naimati, Hussein, do Iraque, e o Afif, do Catar, claro, para mim o grande destaque individual do campeonato. Meu técnico é o Tintin Marques, e também puxei aqui umas revelações, né? Na verdade, eu fiquei em dúvida, não decidi ninguém, mas eu acho que os três aí que a gente poderia colocar como revelação: o Marcelino Ferdinand, da Indonésia, o Fazulaev, né, da seleção do Uzbequistão, e o Sultan Adil, né, da seleção dos Emirados Árabes. Se a gente pode destacar algo de bom, essa promoção do Adil aí, de apenas 19 anos como titular da seleção dos Emirados Árabes. Perfeito. E Eliane Starr, diga aí quais foram os seus eleitos, como que foi essa avaliação para chegar nos seus números. Bom, só uma coisa que não coloquei ele na minha seleção, mas o Baixan acho que é outro nome que vale a gente destacar como um acréscimo do Catar nesse ciclo mais recente, né? Ele não era o titular na Copa do Mundo de 2022 e, enfim, mostrou qualidade, né? Nessa Copa da Ásia, foi decisivo em disputas por pênaltis, foi decisivo com bola rolando também, né? Principalmente o jogo contra o Irã. Então, alguém que cresceu nessa seleção do Catar, embora meu goleiro tenha sido o Jô, da Coreia do Sul, que não era titular no início do torneio. Ele já tinha feito uma Copa do Mundo de 2018 muito boa, e nesses mata-matas foi decisivo, né? Foi decisivo contra a Arábia Saudita, foi decisivo contra a Austrália e foi decisivo para evitar uma derrota pior contra a Jordânia. Então, nessa seleção da Coreia do Sul, que dependeu tanto das individualidades, eu coloquei ele. Minha seleção montei num 4-3-3. Na lateral direita eu botei o Essam Haddad, que fez uma competição muito boa pela Jordânia, capitão da Jordânia, dos principais jogadores. No miolo de zaga, Lucas Mendes, do Catar, obrigatório. E aí, ao seu lado, coloquei o Harry Salter, também da Austrália, porque, enfim, é um cara muito influente no jogo da Austrália de diferentes formas, em diversas fases. E na lateral esquerda, acho que a lateral esquerda foi a posição mais carente dessa Copa da Ásia de nomes. Até a lateral direita, acho que tem algumas boas opções, mas na esquerda faltou gente para aparecer um pouco mais. Eu coloquei o Raisaf, do Irã, capitão do Irã, jogador importante, experiente, mas sem tanta convicção assim, mais por necessidade de botar alguém do lado esquerdo. No meio também acabei dando uma roubadinha, porque dois jogadores que podem jogar de volantes geralmente jogam mais soltos, mais adiantados. Também concordo com o Yuri em relação ao Marbaev, do Tajiquistão, que fez uma grande competição. E botei também o Godos, do Irã, que eu gostei bastante assim, na construção de jogo, de ser um volante um pouco mais solto, chegou a fazer partida um pouquinho mais avançado na armação, gostei dele. E o Lee Kang-in, que, enfim, para mim é obrigatório dessa seleção da Coreia do Sul também, porque individualmente ele foi brilhante, né? Até mais do que o Son, que teve um jogo muito emblemático nas quartas de final, mas o Lee Kang-in foi mais constante ao longo do torneio. E aí meu trio de frente, Altamari, obrigatório, por mais que a FC discorde disso. Aymen Hussein também acho que precisa estar na competição, né? Assim, na seleção do campeonato, por aquilo que fez durante a fase de grupos, pelo que foi a vitória do Iraque sobre o Japão, e mesmo pela atuação que ele teve nas oitavas de final até ser expulso contra a Jordânia. E Akram Afif, craque do campeonato, também tem que entrar nessa seleção. E aí, de treinador, eu
Acho que Jürgen Klinsmann é um... Não, brincadeira. Não. Acho que o treinador eu colocaria o Hosseini Amouta por, enfim, transformar essa seleção da Jordânia, né? Transformar as perspectivas da Jordânia e conseguir construir esse time coletivamente muito bom, mas também com qualidade técnica, que soube aproveitar suas individualidades. Perfeito. Eu vou agora, para que não sei que ninguém falar que eu fujo, né? Vou também fazer a minha seleção aqui. No gol eu vou de Barchan, eu pensei muito com relação ao jogo contra o Uzbequistão. Eu juro que eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas não teve jeito. Na lateral direita, eu confesso que eu dei uma roubadinha, porque não jogou exatamente como lateral, né? Porque o Uzbequistão jogava no esquema de 3-5-2, mas eu botei o Turgumboev, que para mim foi um jogador que apareceu muito bem, tinha muita presença no ataque, né? Um cara que teve boas atuações, eu acho que ele foi um grande jogador dessa seleção. Na zaga, foi igual a vocês, com o Lucas Mendes Soltar, foram dois jogadores assim, excepcionais, né? A gente falou muitas vezes que a Austrália não passou sufoco nas suas partidas de defesa, muito se deve a ele. Na lateral esquerda, botei o Seu, que é um lateral da Coreia do Sul, que parecia muito bem durante jogos, acho que junto com o Lee Kang-in é outro jogador que dá para se destacar dessa seleção coreana. Na volância, eu coloquei o Shukrov, que por mais que também apareça mais ataque, ele tem uma movimentação muito importante ali naquele setor ali de jogo, na setor ali atrás do meio de campo, nessa segunda linha, se a gente poder falar, assim, uma primeira linha foi a área, a segunda linha ali nessa frente, ele apareceu muito bem. Aí eu dei a mesma roubadinha do Yuri, eu botei o Lee Kang-in e o Altamari, também jogando um pouco o jogo para a direita, para conseguir colocar o Al-Naimah na seleção, junto com o Afif e o Hussein. Então, acho que a gente foi pelos caminhos aqui, né? Eu queria muito entender qual foi a lógica lá na AFC de colocar o Arraidos em vez do Altamari, cara. Isso é uma coisa que eu não consegui. Eu olhei aquilo e falei, cara, o Arraidos... Tipo, o Arraidos estava no banco no Qatar nos últimos jogos, né? Então, foi uma coisa que eu fiquei... E o Goodwin também, né? Assim, ele fez bons jogos nos mata-matas, mas ele não foi nem titular em todas as partidas da Austrália, assim, não era titular absoluto. Assim, se fosse o Jackson Irvine da Austrália, faria mais sentido para mim do que o Goodwin, mas enfim, não deu para entender muito essa seleção, não. Queremos o voto impresso já dessa seleção da FC da Copa da Ásia, então fica aí. Deixa aqui nos comentários também a sua seleção da Copa da Ásia, se você concorda com a gente, concorda com a FC, concorda com qualquer outra pessoa aí. Eu vi também algumas seleções bem malucas enquanto eu estava pesquisando, que me deixaram um tanto quanto assustado. Tá certo, pessoal? Com isso, a gente encerra a nossa cobertura de Copa da Ásia. Foram 7 podcasts, não estou enganado com isso aqui, uma live, 23 podcasts diários, a gente aqui todo dia batalhando para trazer a melhor informação. Se somar com a Copa da África, que foi junto, aí vocês façam as contas de quantos podcasts foram, mas também foi a mesma proporção de trabalho. A gente está muito feliz de fazer essa cobertura, a gente espera poder voltar mais vezes em outras competições, né? Esse ano a gente tem ainda 3 competições continentais no meio do ano, como Eurocopa, Copa América, Copa da Oceania. A gente espera também poder fazer um trabalho parecido, além de, claro, todo o ciclo de eliminatórias, que é o grande foco do Ponte Verde. Convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde _. Se puder nos apoiar, apoia.se/PonteVerde. Com R$10 por mês você ajuda a gente. Yuri Casari, muito obrigado pela sua parceria. Você que comandou a nave louca do Minuto da Copa da Ásia por 23 edições. Uma satisfação ter você trabalhando conosco. E mês que vem já volta, porque tem eliminatórias na área, se não aparecer algumas surpresinhas antes. Valeu, Saf, valeu, Sten, valeu a todo mundo que acompanha a gente. Foi um mês bastante intenso de trabalho, né? Mas foi muito divertido também acompanhar aí a Copa da Ásia de uma forma que talvez eu mesmo nunca tenha acompanhado com tanto afinco, né? Para poder trazer a informação mais precisa para todo mundo. É isso aí. Pô, brigadão, Leandro. Eu já falei isso várias vezes. É uma satisfação ter um cara que a gente acompanha há um tempo, né, e poder estar aqui, né, um cara que tem tanto renome nesse mundo de futebol, em conteúdo independente aqui no Brasil, e você ter juntado conosco aí nesse time, fazer esse trio aí em vários podcasts. Muito obrigado pela parceria. Sucesso lá no meio campo. Eu que agradeço, discordo sobre renome, não concordo sobre isso, não tenho não.
mas estou sempre à disposição. Quando vocês precisarem, poderemos repetir a parceria e convido os ouvintes também para escutarem o Meio Campo, nosso podcast 2 vezes na semana, falando aí mais de futebol internacional, alguma coisa de futebol nacional também. Cobrimos Copa da Ásia e Copa Africana das Nações, não com tanta profundidade quanto aqui no Conte Verde, mas confira lá que teremos muita Champions, por exemplo, essa semana, Liga Europa, Conference. Fiquem com a gente também. Valeu, gente. Até mais. Isso aí. Quem quiser conferir lá é a mesma qualidade do que o Quaresma fazia antes, só que agora com um refinco mais independente, digamos assim, ou mais na meiuca. Então, agradeço a todos que estiveram com essa cobertura. A gente volta. Como disse, talvez tenhamos surpresas aí nos próximos dias. E com certeza em março estaremos aqui, porque tem data FIFA. Você sabe, data FIFA a gente faz aquela loucura para cobrir tudo aqui no continente. Tá certo? Conte Verde, os caminhos da Copa da Ásia e da Copa do Mundo passam por aqui. Até o próximo. وهوبا الله 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 يا بلاد الله. Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo a você a mais uma edição do Podcast, podcast oficial do Conte Verde. Nossa 51ª edição, são 51 do nosso podcast, uma boa ideia para você aí, para você dessa edição debater sobre a Copa da Ásia, né? Passar a régua. No podcast 50 a gente passou a régua na Copa Africana das Nações, agora é a hora da gente passar a régua na Copa da Ásia, falar tudo o que rolou, né? Campeões, quem se destacou, quem foi mal, troca de treinadores que já tivemos em algumas seleções, e é isso. Você é o nosso convidado para curtir esse podcast, para estar conosco mais uma vez. Antes de apresentar quem está aqui comigo, eu sou Gabriel Salaf. Eu convido você a seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, e também se inscreva aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver escutando, acompanhando esse podcast. Deixe seu like, sua avaliação, né? Deixe seu comentário, participe da interação se você está aqui no Spotify. E também temos nossa campanha de financiamento coletivo na Apoia-se, apoia.se/ConteVerde. Com R$10 por mês você pode nos ajudar, nos fortalecer aí nesse projeto, a crescer cada vez mais e mais, para chegar cada vez mais forte. Estamos aí nessa caminhada, uma Copa do Mundo de 2026. Ao meu lado, eu estou com um time aqui que participou e muito dessa cobertura de Copa da Ásia no Conte Verde. Primeiro eu chamo ele, o cara, a voz do minuto da Copa da Ásia, por 23 vezes ecoando no seu ouvido, Yuri Casari. Seja bem-vindo. Fizemos nossa live após a final. Hoje a gente pode dizer que está mais calmo, né, Yuri? No dia a gente estava um pouco exaltado após o jogo, mas agora de forma mais calma aí para passar essa régua, passar nossa avaliação final nesta competição. Boa noite, Salaf. Boa noite, já adiantando quem também está do nosso lado aí. Boa noite, Westem. Boa noite a todo mundo que estiver acompanhando, independente do horário aí que estiver ouvindo a gente. A gente já falou bastante, né, sobre a competição, ali no minuto da final da Copa da Ásia, mais especificamente sobre a final, né? A gente trouxe muita informação, né, durante toda a competição, e agora é o momento da gente fazer um balanço, né, das principais equipes, do que a gente espera para o futuro, porque logo mais já tem eliminatórias de novo, já começa um novo momento, um novo ciclo aí, né, depois desse torneio continental. Pois é, mês que vem, já março, já tem eliminatórias para a Copa do Mundo na Ásia, e agora, como o Yuri já adiantou, trago aqui o Leandro Stein, que está aqui conosco mais uma vez. Stein, seja bem-vindo de novo, uma satisfação ter você aqui na cobertura da Copa da Ásia com a gente, e nesse encerramento aí, qual que é a sua avaliação final desta edição da Copa da Ásia? Agradeço mais uma vez o convite, e foi uma Copa da Ásia divertida, né? Achei que demorou um pouco para pegar no tranco
em relação à fase de grupos, mas os mata-matas entregaram ótimos jogos. A gente falava até antes, né, no programa prévio, que não é uma competição tão afeita a surpresas. Dessa vez teve surpresas, e até, enfim, pela maneira como muitos dos favoritos não renderam, né, e acho que isso é interessante a gente ver, que a Copa da Ásia, geralmente a gente costuma comparar com a Copa Africana de Nações em relação aos campeões e tudo isso, né, e reafirma a maneira como times muito pesados da Ásia continuam na fila, né? Olhando para o tempo sem conquistar títulos da Coreia do Sul, da Arábia Saudita, do Irã, enfim, esses ficaram na fila e o Catar se consolidou aí como um bicampeão, consolidou como uma força dentro da Copa da Ásia, algo importante dentro do projeto de futebol do Catar. Pois é, a gente já começa falando do Catar, né? Hoje a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 15 de fevereiro, saiu a atualização do ranking da FIFA, o Catar ganhou 21 posições, né? Foi a segunda seleção que mais ganhou posições nessa atualização, pós-Copa da Ásia e pós-Copa Africana de Nações. Se eu não estou enganado, foi para 37º. E é importante, não só por subir no ranking da FIFA, mas isso que o Stein falou, essa consolidação do projeto do Catar. O Catar, né, vamos dizer assim, consolida com uma grande seleção asiática, vamos dizer assim, se mantém entre as tops. Isso é importante porque a gente falou de eliminatória da Copa no Catar, a gente vai ter 3 grupos de 6, né, na terceira fase, e a gente podia, dependendo de onde o Catar podia cair para o terceiro pote, né? Então, pensando nas 6 seleções, podia ter 3 seleções que disputaram a Copa do Mundo, disputando 2 vagas, isso podia ser pesado. Então, o Catar, vamos dizer assim, livra isso. Mas, Yuri, a gente até comentou algumas vezes, né, que um trunfo do Catar foi o Titi Marques, né? Acho que a gente chegou com essa ótica, né, vamos dizer assim, de não saber como o Titi Marques ia se comportar, e ele se comportou muito bem, muito por conhecer todos os atletas. A gente falou um pouco disso na live, né, após o jogo, né, o cara que estava no time local, no Al-Wahda, conhece todo mundo, porque todo mundo joga na Liga do Catar, então foi uma combinação perfeita, juntando um Akram Afif, que fez uma Copa da Ásia espetacular, né? Ele fez 3 gols de pênalti na final, fez muito mais com sangue no olho. Eu acho que é uma seleção que dá para indicar de olho nesse próximo ciclo, justamente por foi a expulsão do Hussein, né? Podia tomar virada sem ter expulsão? Podia, claro, futebol, mas, né, a gente vê que isso interferiu muito. Acho que isso interfere muito no mental e no psicológico dos jogadores daqui para frente. Agora a gente vai falar de quem já anunciou troca nos comandos técnicos. Ao contrário da África, que a gente viu 5 trocas de treinadores, né? Até inclusive durante a competição. Na Ásia a gente não viu tanto isso, né? Eu estava esperando que a China fosse fazer alguma coisa, a China não fez alguma coisa até agora. Quem tomou a primeira atitude foi Oman, que demitiu o Blanco Ivkovic logo após a eliminação, um empate contra o Paquistão, e trouxe um nome que me surpreendeu bastante, que foi Jaroslav Silhavi, que é o treinador que comandou a Tchequia na última Euro, né? Estava 5 anos na seleção da Tchequia, chegou até as partes finais da Euro e agora assume a seleção de Oman. E hoje a gente teve a notícia que o Juan Antonio Pizzi não é mais treinador do Bahrein. Houve como foi escrito pela federação, uma rescisão amigável entre as duas partes, e o Bahrein agora também está em procura de um treinador. Stein, como que você viu esses movimentos, a saída do Pizzi, do Bahrein, essa chegada do Silhavi, que eu não esperava, em Oman, né, talvez uma manobra da Federação de Oman, tentando algo maior? Como que você viu esses 2 movimentos aí dessas 2 federações do Oriente Médio? Sobre a queda do Pizzi, não surpreende, né? Assim, considerando que o Pizzi tantas vezes vai mais por nome do que necessariamente pelos trabalhos feitos, né? Então, não surpreende. Até acho que o Bahrein foi uma seleção que teve uma fase de grupos positiva, ainda que a gente tenha falado aqui, meio que caiu no colo a primeira colocação do grupo, né? Pela maneira como a Jordânia negligenciou o último jogo da fase de grupos, tinha feito sua parte contra a Malásia, mas também não tinha mostrado tanta coisa, e caiu contra o Japão. Então não foi uma seleção que mostrou nada tão assim dentro de campo em relação a recurso de jogo, em relação ao que poderia jogar no torneio. Não foi uma seleção que chamou atenção, né? A primeira colocação foi culposa, como a gente falou, e enfim, outros técnicos fizeram trabalhos muito mais relevantes, muito mais completos do que o Pizzi. Não surpreende nada. E sobre o Silhavi, assim, é um treinador que
Eu gostei bastante dele do trabalho dele na República Tcheca, o início do trabalho, né? Pensando que foi a campanha do time na Euro de 2020, a maneira como a equipe foi competitiva no elenco da República Tcheca, que conta muito com jogadores locais, né? Assim, tem suas estrelas, principalmente na Premier League, mas não é uma seleção tão forte comparando o elenco com vizinhos do leste europeu, e mesmo comparando com o passado da República Tcheca, né? Enfim, a campanha em outras Eurocopas, muita gente lembra de 96 e 2004, os elencos eram 1000 vezes superiores. Dessa vez foi uma campanha digna com o elenco que era limitado, ele não conseguiu manter esse rendimento durante os últimos anos, né? E até existiu uma discussão sobre maneira como ele se relacionava com os jogadores, enfim, tudo isso. A demissão dele foi compreensível, mas chega para o Oman, acho que reitera um pouco, né, essa certa tradição de treinadores do leste europeu ali, principalmente no Oriente Médio, existe uma relação em comum ali, muitos treinadores possuem sua história por ali. Acho que é uma aposta interessante para o Oman, que tinha expectativas nessa Copa da Ásia, pensando no que tinha sido a campanha nas eliminatórias passadas, mas que na competição teve uma queda precoce, né? Não conseguiu passar entre os melhores terceiros colocados, ficou pelo caminho num grupo que não era forte, então ficou bem abaixo do rendimento, né? Pensando que, enfim, se esperava que pudesse fazer alguma coisa, sobretudo no jogo contra a Tailândia ali, que seria o confronto direto. É uma aposta, acredito que válida, sim, pensando no que foi o trabalho dele como treinador e no que o Oman pode fazer mais por aquilo que a gente viu nas eliminatórias passadas. O Yuri, o Stein falou que não é uma surpresa o Pizzi, eu acho que foi uma surpresa só a demora, né? Porque passou uns dias aí desde a eliminação do Bahrein contra o Japão, isso que eu acho que mais me chamou a atenção, né? E passou um tempinho aí para o Bahrein anunciar, a gente está aí na expectativa de se o Klinsmann vai ficar ou não, mas então 2. Eu acho que pelo jeito, a forma que a gente até conversou hoje à tarde, essa gravação, eu acho que você esperava mais. Queria que você avaliasse as duas movimentações e aonde você esperava que poderia ter uma troca de treinadores fora a Coreia do Sul, obviamente, que você já citou anteriormente. Eu acho que o Oman já vinha num processo de aquele time água de salsicha, né? Um time que não consegue nem vencer muito, nem perder muito, fica naquele perde e ganha o ano todo. Acho que pesou muito para o Ivankovic a derrota nas eliminatórias do Kyrgyzstão. Então isso já colocou uma pressão nele para a Copa da Ásia, que daí enfrentou novamente o Kyrgyzstão. E estava num grupo acessível, né? A Arábia Saudita numa fase não tão boa, uma seleção do Sudeste Asiático, que em tese geralmente é mais frágil que as demais, e uma seleção da Ásia Central que, né, é mais frágil no geral. Então era uma obrigação aí de pelo menos, né, avançar de fase, ainda mais que passavam 3. E o jogo contra o Kyrgyzstão foi muito decepcionante também, né? Pela forma que foi. Dava para o Oman ter passado o carro e foi aceitando o resultado negativo ali, que ia eliminando. Eu acho que talvez essa postura toda da equipe tenha pesado para essa queda do Ivankovic. Também acho que é uma boa aposta da federação para o futuro. E agora ver como é que vai ser a sequência das eliminatórias. Sobre o Pizzi, até a gente comentou internamente hoje sobre a reação, né, dos torcedores nas redes sociais. Normalmente, né, qualquer time que demite técnico, todo mundo comemora, né, que é da torcida. Mas eu achei bem curioso que realmente a maioria dos comentários era, né, favorável à demissão do Pizzi. E a gente esperava um pouco mais do Bahrein, né? Tanto em termos de desempenho, assim. Fez um jogo ruim, na minha opinião, contra a Malásia, né? Foi meio que na força ali. Levou sorte de ter uma falha também defensiva, né, da seleção da Malásia. E agora ver quem que eles vão colocar no lugar.
Sobre outras seleções que poderiam ter demitido o treinador, você já comentou antes, né? A China. A China não mostrou nada, absolutamente nada. E ele é um treinador que já está há algum tempo, né, na Federação Chinesa, né, trabalhando nas categorias de base, veio subindo, né, as diferentes categorias. Até a gente citou isso, né, do número pequeno de jogadores mais jovens na seleção da China, sendo que ele é um cara que ajudou ali a formar esses jogadores, mesmo assim não confiou, algo que eu achava estranho. Mas pelo visto ele vai seguir aí, né, pelo que a gente viu nas notícias. Mas é isso. Ele que o Yuri fala é o Alexander Yankovic, Isso. Né, que a gente não esqueceu de falar, apresentar anteriormente, mas é esse aí, essa questão da China que eu achava que ia ser uma questão muito óbvia, até porque se a gente for ver que a Tailândia demitiu o Mano Pouco justamente por conta disso, né, por conta de uma derrota da Tailândia para as Chinas eliminatórias, a gente vê como a situação da China não está tão prestigiada assim. E agora chegou a hora que vocês estão esperando, eu espero, que é a hora das nossas seleções do campeonato. Eu acho que, diferente da nossa gloriosa FC, ninguém teve a audácia de deixar o Altamari de fora da seleção, eu espero, né? Um abraço, inclusive, para quem conseguiu fazer essa proeza. Eu começo pelo Yuri Casari. Yuri, diga a nós quem são os seus 11 jogadores de pleito para a lista dos agraciados do Ponte Verde. Bom, como eu comentei com vocês antes de começar o programa, eu optei pelo 3-4-3, até porque foi o sistema com 3 zagueiros foi um queridinho aí dos treinadores nesse torneio, e até pela facilidade também, né, de escolher ali os defensores. De goleiro, eu vou com o Barchan. Até falei para vocês também que decidi de última hora ali, estava pendendo para o Yatimov, mas o Barchan foi muito decisivo, né, para o Qatar. A gente falou de toda a solidez defensiva do Qatar, mas quando a barreira, quando o muro não funcionava, estava lá o Barchan para salvar. E algo que eu destaquei, né, nos programas anteriores é a questão da juventude do Barchan, né? Tem 24 anos, então é um goleiro que a gente imagina que vai ter muitos anos aí para frente como titular da seleção do Qatar. Na linha de 3, então, defensivas ali, Lucas Mendes, não tem como colocar outro zagueiro aí nesse sistema. O Harry Souto,